Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos enviando aqui uns aviãozinhos para convidar o pessoal para participar da live. Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Oi, Grazi! Que bom ter você por aqui. Aí dá para você conversar comigo, né? Você está digitando aí, tá tudo certo. Tá melhor já? Já vamos iniciar a nossa live. Que legal, né, Grazi? Essas coisas da gente, né? Então, só vamos aguardar mais um minutinho, que o pessoal está entrando. Nosso horário aí das 7h30, né? O horário que o pessoal talvez está chegando em casa ainda. Oi, Si, boa noite. Que bom ter você por aqui. Vão colocando o pessoal aí de que cidade vocês são. Já estou vendo, né, que tem a Cia aí, que é a aluna do nosso curso de NR1, né? Mais uma profissional aí sendo bem treinada para trabalhar nesse ramo. E é o que nós precisamos, né? Se percebe que quanto mais a gente treina, né, melhor a gente fica. E quando a gente se propõe a ensinar, a gente aprende em dobro, né? Então, fico muito feliz aí de ver os alunos também entrando, né? Também compartilhando, né, vão interagindo aí, se vai enviando-se para as empresas aí que podem gostar dessa live. Já vamos começar a, a divulgar o trabalho de vocês, né? A Paola também, seja bem-vinda, Paola, né? Também é aluna aí do nosso curso. Estava conversando ali com a Si, Paola, vamos divulgar a live, né? Vamos divulgar o trabalho de vocês, né? Esses profissionais que estão buscando aí conhecimento, que estão buscando aprender mais, né, nesse novo cenário aí que a gente tem para empresários e para profissionais, né? Hoje a gente vai falar aí num âmbito meio que vai dar para os dois públicos, né? Tanto para o empresário que está com muita dúvida, que não sabe o que fazer, que não sabe por onde começar. E também vamos falar aí um pouquinho sobre os profissionais que estão aptos para trabalhar com isso, né? Então, é muito importante a gente estar atento às novidades, às mudanças, né? Até porque quando a gente se coloca num mundo novo, né? Num novo tipo de conteúdo, né? Numa nova forma de trabalhar. Quanto mais informado a gente tiver, melhor a gente está, né? Já estou aqui convidando o Pedro. Pedro, hoje, nosso convidado especial, né? O Pedro, nós vamos contar um pouquinho dessa história aqui na live, né? Nós vamos contar um pouquinho dessa história aqui, aonde o Pedro era cliente, né? Ele era funcionário de uma empresa onde eu já atendia e ele saiu da empresa para trabalhar com o NR1 aí junto comigo. Então, é uma história assim que deu certo, né? É algo que a gente sabe que funciona. Então, por isso a gente está apto e está fazendo isso para que a gente consiga, né, espalhar muito mais conhecimento. A gente sabe que hoje o que é válido na nossa vida é o conhecimento, né? É o que a gente traz, é o que a gente deixa para as pessoas. Então, é um propósito meu como terapeuta ensinar, né, isso que eu... Deixa eu só ver aqui que o Pedro não está conseguindo participar, só um minutinho. Tecnologias, né? Quando eu falo do curso, né? Quando eu converso com as terapeutas aí, graças a Deus a gente tem, eu digo que são representantes já, né? No nosso Brasil inteiro, praticamente, e levar um conhecimento é algo que satisfaz muito, né? Que deixa a gente muito feliz. A gente vem e cumpre o que a gente vem fazer como pessoa, né? Como ser humano no mundo. Quando você multiplica, quando você expande. Né? E é isso que nós estamos fazendo aí, né? Já estamos na metade de uma turma, já temos uma nova turma para iniciar aí ainda em dezembro, né? Então, eu fico muito feliz em poder estar hoje dividindo o que para mim também lá atrás foi um sonho. E eu compartilho muito, muito com os profissionais
que estão entrando nessa área, principalmente os terapeutas, que a gente sempre precisava de ter um pontapé inicial, né? E eu vejo que a NR1 foi o que veio trazer isso para nós. Oi, deu certo, Pedro? Que bom, seja Deu bem-vindo. certo. Dá para me ouvir? Tá bem baixinho o teu Bem áudio, baixinho? Pedro, para mim. Tá, então vamos tirar o áudio, o fone aqui, peraí. Me falem, pessoal, vocês que estão assistindo, para vocês está baixinho o áudio do Pedro também? Oi, Edson, boa noite. Cida, boa noite. Tudo bem? A Cida foi minha companheira de live, né? Na live passada. A Cia, nossa aluna, eu já estou oferecendo meu trabalho para algumas pessoas e estou recebendo respostas de curiosidade e interesse. Muito animada. Que bom, Si, né? E a gente está aqui, né? Estamos aqui para tirar dúvidas, para dar esse apoio. Como eu estava comentando, Pedro, eu estava. Já vou pedir para você se apresentar. Então, eu estava comentando um pouquinho, né, sobre essa trajetória dessa nova NR1, né? Nova não, essa atualização que teve. Eu brinco em algumas falas que a NR1 não era colocada em prática, então imagina as outras muitas vezes, né? Mas essa atualização veio para ajudar muita gente. Então a gente vem também para desconstruir esse tabu, né? Que para o empresário vai ser mais um custo. Talvez não. Talvez seja o aliado que ele precisava, né? Nesse ponto de encontro entre empresário, entre colaborador, né? Mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, se você conhece algum empresário, conhece alguém que tem dúvidas sobre o que é NR1, nunca ouviu falar, essa live é para essa pessoa, tá? E se você é profissional, talvez, da área da saúde mental, terapeutas, profissionais de RH, psicólogos, pessoas aptas que podem aplicar isso, nós vamos falar um pouquinho disso também no final da nossa live, manda aí, manda um aviãozinho, convida a pessoa, né? E reforçando aqui que o conhecimento, ele só é válido quando ele é multiplicado. Não adianta nós termos o conhecimento e guardarmos ele só para nós. Então, bem no início ali, Pedro, deixa eu ver se alguém mais entrou, que eu não disse oi, né? Boa noite, Luciano. Boa noite, Ana. Que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz com a presença de vocês. Eu comentei um pouquinho, Pedro, no início, um pouquinho da nossa história, né? Como que surgiu essa parceria de nós estarmos trabalhando com o NR1. E comentei que era uma empresa que eu já atendia. Antes mesmo de aplicar a NR1, eu já aplicava o método, já aplicava relatórios, né? Já fazia alguns tipos de atendimentos dentro da empresa. E no meio do caminho você apareceu como um dos clientes, né? Sendo colaborador dessa empresa, depois tornando-se um cliente particular também. E eu sabendo também da tua história, do que você gostaria de fazer, que eu acho que isso é muito importante quando você identifica o que o teu cliente precisa. E eu quero ressaltar aqui que às vezes a gente fala assim, mas é fácil no 1 a 1, mas a prática é a mesma, né? Quando você identifica o que a tua empresa precisa, também é a forma de você identificar como você vai resolver aquilo. Né? E quando surgiu essa atualização, onde eu percebi que teria muito trabalho pela frente, né? Eu acabei convidando você para fazer parte daquele início, né? E você prontamente aceitou e depois você viu que acho que por aí poderia ser o caminho, né? Então agora eu quero abrir, Pedro, para você se apresentar para as pessoas que estão aí nos assistindo agora e contribuir um pouco aí com quem é o Pedro, né? Qual foi o sonho que o Pedro começou a realizar quando começou a trabalhar com o NR1? Perfeito. Agora dá para me ouvir bem? Tá melhor. Tá melhor? Para mim tá baixinho ainda, mas agora eu consigo ouvir. Pessoal que tá Tá. na live, por Por gentileza, vai favor, compartilhando ali se tá pessoal. baixinho o som dele ou se tá bom. Bom, mas vamos lá, né, Lili? Então, para quem não me conhece, quem está aqui acompanhando, sim, eu era paciente da Elide, né? Foi aí uma junção de conhecimentos, de energia, uma conexão muito legal. Eu sou contador de formação, trabalhei por muitos anos com isso, foram quase 10 anos atuando como contador na contabilidade, né? Acompanhei diversos cenários de empresa, diversos cenários de empresários, realidades muito diferentes do norte a sul do Brasil, né? Então, conheço muito bem
os problemas, as dificuldades, os anseios, né, do mundo do empresariado, né? Até porque nós somos empresários também. Então, a gente também tem as nossas dificuldades, a gente também tem os nossos porquês, né? Então, trabalhei muito tempo com isso, mas sempre também com um pezinho na área humana, né? Nas ciências humanas. Sempre gostei muito do estudo do comportamento humano, da parte de terapias, né? Sou muito adepto às terapias, independentemente do tipo, né? Eu acho que tudo que funciona é válido, então gosto muito desse mundo. Faço uma formação aí de terapeuta para no futuro aí também estar nesse nicho de negócio também. Mas hoje, de fato, me encontrei muito nessa nova onda, né? Que a gente fala bastante da NR1, de complementar a mentalidade com os problemas do dia a dia do empresário, de mostrar para eles as dificuldades que existem em solução, e a solução está sempre nas pessoas, né? Então, a gente sempre fala, no final tudo são sobre pessoas. Então, a NR1 traz muito sobre isso, né? Não é apenas aquela questão, como a Ed falou, de uma obrigação, uma nova lei, né, mais um custo para o empresário. A gente precisa mudar um pouco essa visão, trazer as coisas com um pouco mais de positividade, porque sim, tudo tem alguma coisa que nos agrega, que pode trazer uma solução, pode trazer uma melhoria, algo que possa, de fato, incrementar aí no dia a dia do empresário, né? Não só pensar no custo, pensar no lado positivo, né? Trazendo os benefícios, né? Essa palavra que eu buscava, os benefícios. Então, hoje a gente está atuando, né, com a NR1, atendendo empresas, nichos diferentes de negócio. A NR1, de fato, ela nos mostra muitas coisas, né? Quando a gente inicia esse atendimento, quando a gente inicia essa conversa com o dono, com os líderes, né? Ou até mesmo, muitas vezes, o chão de fábrica, em algumas situações. Isso traz muita clareza dos problemas que o pessoal enfrenta. E muitas vezes é os mesmos para todos, né, Elide? Exatamente. E assim, a gente conseguiu, né, Pedro, alinhar muito bem a questão, assim, né, o teu gosto por essa parte humana também, né, esse teu gosto por entender de pessoas e a parte técnica, né? Exato. Desde o começo, quando a gente começou a colocar no papel esse projeto, vinha muito claro isso, né? Nós comentávamos, Pedro, eu vou ficar com a parte mais emocional, a parte da conversa com a pessoa, do acolhimento, porque é a questão que a gente trabalha mais, né? Então, quando a gente traz esse tema que uns prosperam e outros travam, a gente percebe aliando as duas coisas para o negócio funcionar. E quando ele trava, é porque ele está numa polaridade. Ou ele está numa forma de gestão que já está ultrapassada, porque nós precisamos, né, urgentemente ultrapassar essa barreira que a gente vem encontrando, né, da parte mais conservadora da nossa região de gestão, né, que nós temos isso dentro do sistêmico, né, o que a gente aprende e a gente aplica. Só que chega uma época da nossa vida que a gente acaba não abrindo as portas para o novo. Não significa que a gente precisa mudar a estrutura da empresa, né? Trocar tudo. Não, agora nós vamos tirar tudo que funcionou, nós vamos deixar para trás, porque é do passado, e vamos ficar no futuro. Não, né? E é exatamente a visão que nós temos sobre a NR1. Ela vem para ser esse pilar de apoio para unir a geração que vem com a geração que está passando. Né? Eu imagino um elo dentro dessas duas gerações, nas empresas principalmente. Então, quando nós começamos a colocar esse olhar de compartilhar conhecimento e agregar, acredito que você prospera muito, porque você não se fecha, né? A gente, quando fala muito de prosperidade, nós precisamos estar abertos, nós precisamos inovar, nós precisamos ter mudanças. E é isso que acelera o coração um pouquinho do empresário, né, Pedro? Meu Deus, Sim, mudar, né? E sim. agora, o que eu faço, né, para mudar, Pedro? A mudança, ela sempre causa um desconforto, né? Principalmente o pessoal mais conservador, né? Então, eles são muito limitados nesse sentido, né? Eles gostam daquilo que sempre funcionou. Só que a gente vive numa geração, num mundo que isso não funciona mais. Essa mentalidade, ela precisa mudar.
A gente vive num mundo de inteligência artificial, né? Tudo muito acelerado, todo imediatismo, né? De informação, de conhecimento. Então, isso traz muito também a geração de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho também, né? A gente precisa olhar para isso. São choques de geração que a gente precisa aprender a administrar, a lidar com isso. Então, a NR1 também precisa traz esse ponto de vista para que a gente consiga conciliar as gerações dentro das empresas. Porque existe sim uma grande diferença de mentalidade para quem trabalha há 50 anos e para quem está entrando no mercado agora. Né? O pessoal ali que nasceu nos anos 2000, 2002, por aí. Né? São comportamentos diferentes, são maneiras de ver o mundo diferente e são ferramentas que eles dominam diferentes da que o pessoal mais conservador domina. Então, esse é um primeiro ponto, né? Como lidar com as pessoas, como a gente precisa saber conviver e entendendo as diferenças, né? E o que a Então, gente percebe, Pedro, quando a gente fala de pessoas, né? Dessa união de geração, a gente percebe também que o interno ele reflete totalmente no resultado final. Né? Então, assim, quando sim, fala de NR1, a gente escuta muito isso, né? Ah, principalmente empresário, né? Ah, mas não é problema meu se ele está com um problema, um sim, monte de problema, né? Ah, não é problema meu se ele está com atestado. Ah, ele tem um monte de problema lá fora também. E a gente não descarta nenhum desses problemas. Todos eles realmente existem. Mas a gente tem que chegar num consenso de que fique bom para os dois, né? Porque hoje a NR1 está aí, ela é uma lei e ela vai ser fiscalizada. Porém, um gargalo grande aí que trava muitas empresas é a questão interna, né? O que você percebe do interno nesse travamento? no interno você quer dizer a gestão interna da A empresa. gestão interna, a gestão A gestão interna. interna, né? Ah, A cultura, a organização, sim, a falta de é. clareza para algumas situações. Exatamente, né? E isso é algo que a gente identifica muito, né? Porque as empresas, elas começam, a grande maioria, vamos dizer assim, só vamos, né? Só vamos. Não existe muitas vezes um planejamento, uma estrutura, né, que precisa ser seguida, pelo menos no início, para você começar algo bem, bem estruturado. E conforme os anos vão passando, isso se perde, né? Então, quando você chega num problema, que começa a olhar para isso, já é tarde demais. Aí a gente tem que buscar muitas vezes algo muito mais custoso, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente vê muito em relação a isso? Não existe mais aquela conversa entre lideranças e o chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Os liderados, né? Existe essa falta de alinhamento de mentalidades, né? Isso interfere muito aonde? Na cultura, principalmente, né? Então, o empresário ele tem uma mentalidade que ele quer ir para frente, que ele quer crescer e que ele quer conquistar o mundo, mas o funcionário dele lá na ponta não tem esse pensamento, não está alinhado. Então, existe aí um grande abismo, né? E como é que a gente vai lidar com isso, né? É a comunicação, que é um segundo pilar, né? Existe muita dificuldade de comunicação no meio corporativo hoje. As pessoas realmente têm essa dificuldade porque não existem lideranças preparadas, né, para trabalhar com isso, para lidar com pessoas que entendam de uma comunicação assertiva, né? E existem as pessoas que estão ali só esperando um estímulo, uma demanda, que estão ali simplesmente aguardando a liderança. Então, aqui também já vem uma quebra que a gente vê bastante na questão da comunicação. A estrutura também, né? As pessoas precisam entender o que elas estão fazendo na empresa. Precisa saber o cargo, precisa saber a função, que atividade que ela vai fazer hoje, amanhã, daqui a um mês, né? Precisa ter clareza nisso. Entra de volta um pouquinho na comunicação, né? Mas precisa ter isso desenhado. Eu aprendi nesse período aí trabalhando que a gente sempre precisa pensar e se eu morrer, né? Se a pessoa morrer, o que vai, Essa é ótima, eu também gosto dessa, Pedro. né? E se morrer, vai fazer o quê? Onde é que está escrito o que tem que fazer? Qual que é o processo? Aonde que o Pedro parou? Onde é que o Pedro parou? Então as empresas, a grande maioria não tem isso, né? E toda essa falta de comunicação, organização, cultura,
enfim, isso tudo influencia sim na saúde mental, né? Então é por isso que ano passado eu li hoje sobre isso, mais de 500 mil atestados de afastamento, né? Aumentou em 68% nos últimos 10 anos. Então, sim, existe, mas é porque também a empresa muitas vezes deixa de fazer alguma coisa, né? Então, lógico, tem aquelas questões aqui, vem alguma coisa de casa, os problemas pessoais, tem. Mas aquilo que o empresário muitas vezes deixa de olhar dentro da empresa, né, isso também acarreta em alguma coisa lá no funcionário. Né? Então, é para isso que a NR1, eu digo, é uma ferramenta de gestão. Né? É uma ferramenta de gestão, que é onde a gente vai olhar para o problema, que o problema vai vir de algo que não está sendo feito pela liderança. Né? Eu acho que a NR1 contribui muito nesse sentido. Perfeito, Pedro. E é muito isso, né? Porque se você tem uma estrutura organizada, você tem uma engrenagem para você seguir. Né? Você tem um passo a passo de onde você está saindo, né? O que, que vai ser o teu desenvolver do negócio e aonde você quer chegar. E Exatamente. assim, e também não adianta você começar lá pelo teu colaborador e o gestor também não está alinhado com uma mentalidade um pouco diferente. Que a gente percebe muitas vezes assim, né? Não, faz treinamento só com o colaborador. Ah, não, mas é só o colaborador que precisa, o gestor não precisa. Ele precisa mais que o colaborador, porque a demanda dele é muito maior. Até para ele conseguir dar conta do que ele precisa dar para que a empresa continue em pé, para ela continue dando lucro, para que ela continue crescendo, né, expandindo, ele precisa estar bem. Precisa. Então, assim, todas as nossas empresas hoje, por exemplo, elas precisam de vendas. Eu não vejo uma empresa hoje que não vende nada, né? A não ser aí vai ser uma ONG, uma associação, algo desse sentido. Mas uma empresa, ela precisa vender algo. E você já não consegue vender se você não tiver com vontade de vender, se você não tiver entusiasmado, se você, né, se você não estiver em busca daquilo, se você não sabe o que, que você precisa vender, quanto você precisa vender, né? Temos a Dani aí na live. Oi, Dani, tudo bem? Né? A Dani aí, que é especialista em vendas, pode confirmar para nós, né, Dani? Se o empresário ele não sabe para onde ele vai, ele perde a equipe inteira. Pode Qualquer ter o caminho melhor serve, né? colaborador. Oi, Pedro, desculpa. Qualquer caminho serve, né? Exatamente. Então, assim, e a equipe dele precisa estar consciente também de onde ele quer chegar. Porque daí ele também sabe o que ele pode entregar e o que ele não pode. Né? Então, a primeira barreira que a gente precisa, né, quebrar ela, ou pelo menos começar a deixar ela um pouco mais invisível, digamos assim, é essa barreira da mentalidade. Nós precisamos entender que o mundo ele não funciona mais como ele funcionava há 10 anos atrás. Né? Então, assim, as pessoas hoje, elas querem muito mais qualidade de vida como reconhecimento do que, às vezes, antigamente você pagava muito mais bônus, bonificação, né, no sentido financeiro, e a pessoa já estava feliz. Hoje, não. Hoje, às vezes, ela tem um monte de benefício, e aí o empresário fala isso pra gente, né, Pedro? Mas eu pago todos os benefícios que tem e a pessoa mesmo assim não trabalha. Tá, mas ela sabe o que ela precisa fazer? Se ela sabe o que ela precisa fazer, se ela tem tudo desenhadinho, bonitinho, ela sabe o objetivo dela e tal, ela não tá fazendo, aí a gente entra com algo para ver o que realmente está acontecendo com o pessoal dessa pessoa. Daí é outra coisa, né, Daí é Pedro? outra coisa. E aí a gente pode entrar até no assunto do pertencimento, né? Que a gente vê muito quando a gente está aplicando NR1, a questão de você ser visto, de você ser reconhecido, não de forma de dinheiro ou benefício, né? Mas é aquele reconhecimento de que você realmente está fazendo a diferença, né? Que você é parte daquilo Que tudo. você é importante para a empresa, Que né? você é importante para a empresa. E isso eu acho que está ficando cada vez mais forte, vamos dizer assim, né? As pessoas gostam de ter um sentido, um propósito, de não estar só ali por estar, ser mais ali dentro, né? Então, eles gostam de fazer a diferença e querem ser reconhecidos dessa forma, né? Com parabéns, sei lá, um feedback positivo na frente de todo mundo, né? Então, existem várias formas, mas o pertencimento, ele é importante, né? O feedback, a cultura do feedback, que se fala muito na gestão, né? Que é você sentar, você colocar o que é ponto positivo, negativo, enfim.
E isso faz com que a pessoa se sinta importante, que ela tem valor e que a empresa está preocupado com ela, né? Que ela está olhando para ele eu gosto de falar assim, como um ativo mesmo da empresa, né? Algo que realmente faz essa diferença. Então eu vejo muito isso, né? O pessoal está cada vez mais buscando sentido nas coisas, não simplesmente o financeiro, né? Sim. Olha o comentário da Paola aqui, né? Tivemos uma fase que a força física era suficiente para uma empresa. Depois, conhecimento, mão de obra especializada e hoje são pessoas saudáveis. É Uhum. muito isso. E Exatamente. simplesmente eles viram as costas e saem, né? Exatamente. Sem dar uma explicação. Então, assim, quando a gente fala em NR1, a gente fala de prevenção. E a gente sabe que prevenção é para qualquer área da nossa vida. Se a gente faz um exercício físico desde jovem, a gente tende a ter um envelhecimento mais saudável, né? A gente tende a ter uma saúde em todos os sentidos melhor. Se a gente se alimenta bem, a gente previne várias doenças ao longo da nossa vida. E não é diferente com a nossa mentalidade. Né? Eu costumo falar em algumas mentorias que se a gente aumentasse a nossa cabeça, de acordo com a quantidade de informações que a gente tem durante o dia, ninguém mais levantaria da cama. Né? Seria algo que seria impossível de acontecer. Só que a gente não se dá conta. Porque a gente não é como um celular, como um computador, que chega um momento e fala assim, bateria cheia, deu. Você tem que apagar alguns aplicativos, alguma coisa para ele funcionar. Só vai Né? A gente acumulando, né? apaga quando está com burnout, quando está com depressão, quando está com algum sintoma já mais grave. Né? Ou com alguma doença física, talvez, que o corpo fala, pelo amor de Deus, eu preciso parar. Né? Eu preciso respirar. Então, a NR1 ela vem com um forte aliado para auxiliar o empresário, inclusive na conduta dele. Né? E logo mais a gente vai falar sobre a questão de prejuízos que pode acontecer para quem não se adequar. Aí fala assim, tá, mas se a gente não quiser. Só que lá na frente eu vejo que vai ter vai ser muito bom o resultado que vai ser colhido. Uhum. Só que a gente tem medo do novo, né? Voltando à nossa pergunta lá do início, a gente tem medo de entrar no desconhecido. E se eu mudar isso aqui, o que vai acontecer? Né? Tem empresas que também acabam cortando o custo de ter uma implementação saudável, achando que é uma despesa, né, Pedro? Mas aí acontece, um funcionário daqui a pouco sai e processa essa empresa. Entende? E daí, qual é a despesa que vai ter? Né? Pelas informações que a gente tem, pessoal, as empresas que não se adequarem dentro da norma e tiver uma fiscalização lá e ela não tiver implementado, é de 50 a 150 mil reais. Então, o que vale a pena? Né? Correr o risco? Né, Pedro? Sem contar, assim, que quando você tem um ambiente com mais qualidade, quando você tem o engajamento da equipe, quando você melhora o clima organizacional, quando você cresce de forma sustentável, você melhora todos os ramos, né, Pedro? Exatamente. E assim, ó, lógico que cada empresário, cada empresa tem o seu nível de momento, vamos dizer assim, né? Mas se a gente pega aí os grandes cases, né, as grandes empresas, quando você pega para você para assistir, para olhar depoimento do empresário, do CEO, né? Qual que é a fala que eles sempre fazem? Falam, invistam em pessoas, capital intelectual, não economizem no capital intelectual, porque são as pessoas que rodam, né? Então são as pessoas que fazem acontecer. Então, realmente, a gente precisa olhar para isso, né? O setor de bem-estar, nos últimos anos, a nível mundial, isso, né? Já está na casa do trilhão de dólares, gente, de investimento. Então, não é só no Brasil que isso precisa, que tá, acontece, né? No mundo todo. Então, realmente, é algo que vem crescendo, vem se olhando e se vê que é necessário. É necessário, né? Sim, eu acho que a Isis, o nome dela, que ela colocou o plano de carreira ajudaria nesse reconhecimento? Com Com certeza, né, Pedro? certeza, com certeza. O plano de carreira, gente, quando um funcionário chega na empresa e você fala para ele que ele tem um plano de carreira e você mostra, né, tem que mostrar, tem que estar feito, tem que estar no papel, porque senão fica só no diz-me-diz, né? Então, ele já tem uma previsão de futuro, ele acredita que ali ele vai ter um futuro, né? Então, ele já cria uma expectativa, ele tem uma iniciativa diferente para trabalhar lá dentro, né? Então ele vai querer agregar cada vez mais, porque ele tem a possibilidade de crescimento.
né? O plano de carreira, ele é assim, fundamental. Empresas pequenas não precisa ser algo tão arrojado, né? Não precisa ser algo tão completo, mas um esquema assim, ó, que pelo menos desenhe, mostre para ele que ele pode sim evoluir de um analista para um sênior, enfim, para uma coordenação, sabe? É importante e faz diferença, né? Mostra o caminho que o funcionário pode seguir e o futuro que ele pode alcançar dentro daquela empresa. E a importância do cumprir isso, né, Pedro? Depois. E cumprir, com certeza, porque a gente vi várias vezes, muitas vezes, né? Falar que tem, mas isso nunca acontece, né? E patina, e patina, e patina. Lógico que muitas vezes tem toda uma dificuldade porque falta uma estrutura por trás, né? Então, geralmente quem já tem um plano de carreira definido já tem uma estrutura um pouco mais organizada, já tem processo e tudo mais. Quem fala que tem o plano de carreira, mas não coloca né, não efetiva isso, é porque tem muita coisa para arrumar, né? Então, eu vejo que o plano de carreira ele é uma das partes do gerenciamento de processos dentro de uma empresa, que uma empresa precisa ter, né? É um dos pilares, né? Existe muita coisa que precisa estar estruturado, certo? Então, mas sim, respondendo, precisa ser colocado em prática, né? Não dá para ficar só no papel. E o que a gente vê muito, né, Pedro? É muitos empresários que não têm essa base, não têm essa organização, eles acabam, eles perdem o controle do que acontece. Né? Então, como que você vai assim? Tudo bem, você pode até colocar ali como um benefício para o colaborador, mas se você está certo que você pode manter, né? O que você precisa fazer para isso? Exato. Né? Como que você vai lidar com essa situação lá na frente? Né? Ter uma escala ali, ter um risco, né? O que pode, o que não pode, Quando né? a O que eu gente preciso melhorar. Aí tem muitas que a gente ouve também, né, Pedro? Ah, porque eu preciso estudar, 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 mas para quê? Então, assim, é uma cobrança muito grande hoje de muitos diretores de empresa, de gestores, né? A equipe precisa estar sempre se atualizando. A equipe precisa sempre estudar. A equipe precisa estar em evolução. Sim, precisa. Mas ela está ganhando algo com isso? Ah, mas ela já recebe o salário. Aí é complicado, né, Pedro? é um pouco complicado, né? E vai muito de mentalidade de empresário, né? Mas quem tem essa cobrança, quem tem esse. Só concluindo a questão do plano de cargos e salários, né? O empresário ele precisa também pensar numa estratégia de retenção de funcionário, né? Porque, desenha o plano de cargos e salários, porque você quer que o pessoal continue, que o pessoal não saia da empresa, que o pessoal fique, né? Mas como é que ele está trabalhando a retenção de funcionário? O cenário do Brasil hoje é o seguinte, né? Todo mundo, a qualquer custo, contratando gente que não tem funcionário, né? Existe uma escassez de mão de obra, né? Você tá o ramo que eu conheço bem, que é a contabilidade, né? Então, existe uma dificuldade muito grande de contratar profissional. Muitas vezes qualificado ou sem experiência, mas que continuem, né? Que engrenem, sabe? Mas é porque a empresa não tem uma estratégia de retenção. Aí quando você fala assim, tem que estudar, tem que ir atrás, né? A empresa paga você, mas vocês também têm que fazer o seu esforço, né? Tá, beleza, fizemos os nossos esforços e agora qual que é o próximo passo? Esse é a estratégia de retenção, né? Então vem com reconhecimento, vem com algum benefício, enfim, tem toda uma estratégia que precisa ser estudada, né? Então uma coisa complementa a outra. Sim, perfeito. A Isis até colocou, né? Participação nos lucros também já está sendo real hoje em dia. Mas são poucas, né? Ou É, só em cooperativa? São é poucas, né, Pedro? poucas empresas muito grandes, né, da casa dos bi, hoje conseguem trazer alguma coisa nesse sentido. Mas geralmente cooperativa, porque também é estatutário, tem toda uma situação nesse sentido, né? Mas é uma boa, é uma ideia, mas dificilmente acontece, porque na empresa privada quer o lucro, né? No final do ano quer o lucro para o dono. Essa é a lógica da PJ, né? Mas é mais E comum. assim, ó, e eu vejo que uma fatia grande dos empresários, eles vivem naquele limite, né, Pedro? Naquele limite. Precisa implantar alguma coisa, meu Deus, o que eu vou fazer? Uhum. Exato. E assim, a dificuldade do empresário hoje é ver o lucro dele, né? Então,
Por isso que tudo inflama quando chega na mão dele, né? Então chega uma NR1 que tem que ter mais um custo, ele inflama, porque ele já tem um monte de coisa para pagar, ele não está organizado financeiramente, né? E ele não vê o lucro no final do mês. Ele não sabe onde é que está indo o dinheiro dele. Então, e isso é uma realidade, gente, assim, ó, geral, geral. E vem reforma tributária. Eu vi que tem alguns contadores aqui assistindo. Vem reforma tributária, né? Como é que o pessoal vai lidar com tudo isso, essas mudanças, né? O que vai ser feito a partir de agora, de 2026, né? Mas eu até falo para os alunos, né, que não vai ser para amadores 2026. Vai ser um ano assim que vai ter que ser guerreiro, vai ter que, né, colocar as coisas para funcionar, ou senão vai fechar as portas. Vai ter que pôr as coisas em dia, na verdade, né, Pedro? Pôr as coisas em Tem dia, os dois organizar a lados. casa. Eu sempre costumo ver as coisas por dois, com duas visões, digamos assim, né? Tem a visão que sim, também acredito que muita gente não vai aguentar, né? Vai acabar fechando, porque pensa, se um colaborador coloca na justiça, por exemplo, o exemplo que eu citei antes, né? Você tem que pagar lá de 50 a 150 mil reais se você tiver uma fiscalização lá e você não tiver adequado ao NR1. Imagina, se você está achando dificuldade de pagar um valor mensal ali, que vai te prevenir, que vai te blindar. E hoje é muita gente com muita opção para processar a empresa. Então eu vejo que a NR1 vem para ajudar. Porque que acontece? Muita empresa hoje até faz alguma coisa, mas não documenta nada. Não Então, se documenta não nada. documenta nada, não tem nada. Não Né? A documenta gente fala que quando você vai para a justiça, é papel que conta. O resto é resto. O resto é Né? resto. Então, assim, às vezes pode até ter algum benefício, mas tem muito custoso, muito tempo, muito dinheiro envolvido, né, Pedro? Então, assim, quem sabe olhar para isso como algo que venha para auxiliar o empresário, para Não, ajudar ele a, nessa questão, né? Principalmente de cuidar. a NR1, eu vejo assim, que ela é um ponto-chave daqui para frente, né? Então, assim, quem realmente mudar a mentalidade vai usufruir muito bem dos benefícios dessa normativa, tá? Porque ela realmente vem como uma ferramenta, e eu vou dizer assim, ó, vai ter muita gente oferecendo, enfim, uns mais caro, mais barato. Mas não fazer vai ser muito mais caro. Vai ser muito mais caro, né? Porque vai ter multa, a fiscalização já está batendo para muitas outras coisas nesse meio trabalhista, né? Ali o pessoal que trabalha com RH sabe disso. Teve muito recentemente muita notificação em relação à questão do menor aprendiz, porque tem uma certa quantidade de funcionários, você tem aprendiz e tal. Pegou muita gente de surpresa e o Ministério do Trabalho está vindo com bastante força nessa fiscalização. Então, eu acho que só vem para agregar e o pessoal precisa, sim, colocar aí no planejamento de 2026, se não colocou ainda, né, a NR1 como uma pauta aí de implementação. Uma prioridade, né, Pedro? Uma prioridade, uma prioridade, uma prioridade. Então, assim, a gente vive, né, num mundo meio de uma corda bamba sempre, né? Porque a gente nunca sabe o que esperar quando a Exato. gente fala do empreendedor, né? O empreendedor, ele sonha. Eu brinco que a minha sociedade com o Pedro foi assim, né? Eu vou sonhando e correndo e o Pedro vem atrás organizando. Então, na empresa das pessoas tem que ser assim também. Você tem que ter alguém que sonhe, mas você tem que ter alguém que organize, né? E para isso, as pessoas precisam conversar, né? Eu percebo que muito da gestão é falta de clareza entre eles mesmos para daí repassar isso para o colaborador. E por que a gente está tocando nesses assuntos, né, Pedro? Porque a NR1 ela vem justamente para isso, para auxiliar nessas pontas soltas que ficaram com o passar do tempo. E infelizmente, aqui não vou falar pelo Brasil, né, porque não morei fora, não sei como é que funciona, mas aqui no Brasil só funciona quando o negócio aperta, quando mexe no bolso. Quando mexe no Né? Então, bolso. assim, a gente vê muito. Hoje à tarde, inclusive, a gente teve uma aula também sobre NR1 e a gente comentava sobre a quantidade de peritos que foram chamados agora para estar fazendo essa fiscalização. Porque, para quem ainda não entendeu, o real objetivo da NR1 é para diminuição de atestados médicos, num primeiro momento. Certo? Então, aí, assim, a gente ouve, né? A gente está com uma turma aí de mais de 40 alunos já pelo Brasil fazendo essa formação. E a gente até tem umas aqui na live, né?
concordem conosco aí, o quanto a gente bate na tecla, né, para conhecer a área de trabalho, para dar um relatório condizente com a realidade, que não é só sobre o dinheiro, não é sobre aproveitar a onda para ganhar dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência através do trabalho que você vai resolver. Até porque tem muita gente por aí oferecendo a aplicação de NR1, e a aplicação de NR1 não é só aplicar o questionário, não é só dar um relatório. A NR1 ela é um acompanhamento periódico dentro da empresa. E periódico por quê? Depende de cada empresa, vai ter uma periodicidade. Tem empresas que você precisa estar mais atuante, mais presente. Tem empresas que, depende do nicho, que você consegue adaptar de alguma outra forma. Então, o que a gente orienta muitos alunos, né? Vai começar nesse trabalho, estuda um pouquinho sobre aquela área, né? Hoje, o nosso principal nicho, né, Pedro, são escritórios de contabilidade. Por quê? Porque tanto eu tenho conhecimento de atender escritório de contabilidade, quanto você tem a vivência. Então, assim, para nós, criar esse acompanhamento não ficou difícil. Porque a gente uniu o técnico com o que precisava do humano, da saúde mental, para trazer algo que vai fortalecer aquela empresa. Agora, se a tua empresa vai pegar talvez um lá pelo valor, vai pagar mais barato, né? Porque, fulano vai aplicar, tal empresa vai aplicar, um funcionário da empresa vai aplicar. Tudo bem, se o funcionário tiver algum tipo de conhecimento para agregar dentro da empresa e realmente fazer isso de forma preventiva, ok. Né? Agora, se isso for só lá no laudo, não vai resolver nada. Porque lá na frente, como que você vai provar que você fez esse trabalho? Né? Como que documento você tem que vai te amparar que realmente aquilo foi feito? Porque nós temos um costuminho aqui no Brasil, né? Não, eu vou fazer só o laudo e vou deixar ali guardadinho. Então, assim, pode ser que nunca fiscalize a tua empresa. Parabéns, né? Que bom que não fiscalizaram. Mas eu creio que o que vai acontecer? Como eles já interligaram os sistemas médicos com os sistemas próprios do governo, eu imagino que eles vão por região, por cidade, enfim. E aonde tiver concentrado esse maior número de afastamentos, principalmente por esses motivos relacionados, que eles relacionam, né? Com sobrecarga de trabalho, com falta de clareza, confusão, conflito, tudo que for direcionado, que possa direcionar para o lado do empresário, vai ser. Exato. Né? Vai ser bem parecido com a dinâmica do imposto de renda, né? Quanto mais dinheiro você movimenta lá na tua conta, você já acende um alerta para eles. E vai funcionar da mesma forma com o atestado médico. Isso é questão de tempo. Exatamente. Deixa eu só ver aqui a Janice. E quando o gestor fala que a empresa está sendo cuidada pelo contador, e a gente vê muitas coisas para fazer, onde vou, com quem falo, para mostrar o meu trabalho. Pedro? Repete para mim, por favor. E quando o gestor fala que a empresa está sendo cuidada pelo contador, e a gente vê muitas coisas para fazer. Com quem que ela fala? Bate. Quem que deixa a empresa inteira para o contador, gente? Não pode, né? Assim, ó, dentro da empresa, cada um tem sua responsabilidade, né? E o contador, ele é uma pequena parte, né, gente? Lógico, o empresário, ele tem o costume, o hábito e a cultura no Brasil de que o contador, ele é secretário, ele é o contador, ele é o advogado, ele muitas vezes é o psicólogo, né? Eu não sei se ela quis se referir a uma empresa privada que deixa tudo para o contador ou se é dentro do escritório de contabilidade, né? Mas, independentemente, né, o que faz? Tem que correr para quem manda, quem é o dono, quem bate o martelo. Sabe o que eu vejo, Pedro? Não, eu acho que a questão é mais... eles terceirizaram para o contador. A Janaíne, né? Nossa cliente contadora, né? Cada um no seu quadrado, né, Janaíne? Já pensou? Você ficar responsável lá por essa parte também? Complica, né? O que o gestor precisa entender da NR1? Que precisa ser pessoas capacitadas para aplicar treinamentos dentro da empresa que vão melhorar o ambiente de trabalho, que vão melhorar a qualidade de vida do colaborador. Então, esse gestor que só terceirizou para o escritório de contabilidade, provavelmente, se ele estiver fazendo, né, uma suposição minha aqui, se o escritório de contabilidade estiver fazendo, ele vai fazer
o relatório, talvez, vai fazer a parte do questionário, mas e a aplicação? Uhum. Porque uma coisa é eu identificar que tem um problema mecânico no meu carro. Outra coisa é eu levar na mecânica para fazer a manutenção preventiva, para arrumar, para corrigir, né? Então, assim, esse empresário, ele não está sabendo o que é a lei. Agora eu entendi. Ele pediu para o contador fazer esse trabalho para ele. Era isso? Isso. Não, tá tudo bem. Se o contador está fazendo e ele tem o entendimento técnico, ok, porque a lei é bem ampla, né? Sim. Então, lógico, né? A prioridade geralmente é psicólogo, terapeuta, profissional de RH que entende isso. Mas qualquer um que tenha algum curso profissionalizante, que entenda desse mundo mais humano, né? De psicossocial, vamos dizer assim, pode aplicar. Só que realmente, como você falou, tem que ter o plano de ação, tem que ter o acompanhamento. Talvez ele tenha um parceiro que vai fazer isso e tá tudo bem, ótimo, né? Alguém que vai dar palestra, que vai dar treinamento, porque esse é o diferencial, né? O diagnóstico, existe 1 milhão de Qualquer sistemas um aí faz, para né, Pedro? qualquer um faz, né? Você manda o E link, muitas pessoas fazem por aplicativo, inclusive. exato, faz por aplicativo, responde, traz o laudo, é isso aí, pronto. Izzy, continue, tá? A gente gosta muito de pergunta, né, Deixa eu Pedro? perguntar. Até a Isis, me corrija se eu tô falando teu nome errado, tá, Isis? E a CIPA dentro das empresas? Eu tava esperando essa pergunta, hein? Eu tava esperando, senão eu não ia falar. Servirá para quê? Só prevenção de saúde mental e física, né? A CIPA, ela é uma questão lá da segurança do trabalho, certo? E é mais para questão técnica, né? É o que a gente debate muito, né? Com os nossos alunos aí do nosso curso, a gente debate muito isso. Eles são técnicos. Se eles tiverem uma parceria com alguém que vai fazer esse acompanhamento dentro da empresa, com plano de ação, com resultados, com métricas, né, Pedro? Aí tudo bem eles fazerem. Tudo Mas bem. se eles fizerem somente o relatório, vai ficar vago. É. Está sendo cumprida a lei? Tá. Mas e se o colaborador for lá, o colaborador lá ganhou a conta e ele foi lá e processou a empresa porque ele tinha uma sobrecarga de trabalho lá dentro da empresa e nunca foi feito nada para isso. Tá lá no relatório e tal, mas assim, nunca foi feito um treinamento, nunca foi feita uma palestra, nunca foi conversado sobre isso, não tem nada disso anotado, registrado, assinado, e daí? Exato, exatamente. Precisa ter a documentação, né? Você precisa provar que você está fazendo alguma coisa. Que seja uma palestra, um treinamento, algo nesse sentido. E assim, ó, existe, meu Deus, um campo assim, ó, enorme de atuação nesse sentido, porque tem tanta coisa para trabalhar dentro de uma empresa, né? Não sei se tem o pessoal aí que está querendo atuar e que está nos assistindo, né? Tem um campo tão grande para tanta gente trabalhar, né? A Ellie sempre fala que é o mar azul a ser explorado. E literalmente, né? Tem muita coisa para explorar, tem muita coisa para oferecer para as empresas nesse sentido. Principalmente o plano de ação que a gente fala que precisa ter, que é o acompanhamento, que é o mês a mês fazendo algum trabalho, alguma palestra, algum treinamento. Que esse é o diferencial. Essa é a segurança, a blindagem, né, que a gente fala, a blindagem para o empresário comprovar que sim, eu estou aqui dando assistência, trazendo coisas para que ele se sinta, né, bem, crie um ambiente saudável, um ambiente tranquilo de trabalho para se proteger de um processo, enfim, qualquer coisa que venha onerar a empresa. Sim, só vou falar, fazer mais umas perguntinhas aqui para nós ir para esse assunto que é bem legal também, Pedro, né? Essa questão profissional aí que se abriu. Tem aquela história, né, gente? Toda crise tem alguém que chora e alguém que vende lenço. Então depende do jeito que a gente olha, né? E eu vejo tanto o Exato. empresário quanto o profissional tem as duas partes muito boas disso que está acontecendo, né? E é bom, quanto mais profissionais qualificados a gente tenha, melhor a gente vai estar fazendo isso, né, Pedro? Como eu Sim. comentei antes, não sei se você já estava ou não, para mim é um propósito de vida expandir, multiplicar o conhecimento. Que quanto mais a gente multiplica, mais a gente aprende. Né? Sim. Então, assim, é não ter medo mesmo de falar do assunto, é não ter medo de botar a cara, é não ter medo do que vem. A gente tem que estar certo do que a gente está fazendo. E o que é documentado, está documentado, pronto. Né? Então, a Janice falou aqui. Quanto à minha pergunta, acredito que ele falou assim só para mudar de assunto. Tipo, não quero me envolver agora com isso. E pode ser, tá, Janice? Pode. Pode ser que ele tenha só não
não querido falar ali nesse momento do assunto, e pode ser sim que algum escritório possa querer fazer. Não descarte essa possibilidade, tá? Porque a gente vê, gente, eu não sei se é porque eu trabalho também com NR1, mas no meu Instagram, no meu Facebook, nas redes sociais minha, é NR1 o dia inteiro. Eu, na minha cabeça, esse dia eu falei pro Pedro, todo mundo já sabe de NR1. E é bem ao contrário, né? Pouquíssima gente sabe. Até hoje, numa aula que a gente teve, tinha um dado ali que 95% das empresas não tem nem ideia o que é NR1. Então, é sobre isso que a gente fala do Mar Azul, né? E para encerrar essa parte mais empresarial, Pedro, a Janaíne, a lei é ampla. O contador pode ter conhecimento técnico, mas o contador não tem formação específica. E é isso, né? É não pegar mais uma responsabilidade, né, Pedro? Também. Não, não precisa, gente. Não precisa. Porque eu falo assim, quem quer abraçar demais, né? Nunca vai sair tudo bem feito. É cada um no seu quadrado, de fato. Né? Cada um no seu quadrado, porque é algo sério. Existe uma responsabilidade no laudo, né? A gente assina o laudo, existe uma responsabilidade, precisa ser muito técnico ali, tem que ter um conhecimento de fato, porque você está lidando com pessoas, são problemas psicológicos muitas vezes. Muitas vezes pode ter caso de assédio físico, assédio moral, né? Como proceder nessas situações, né? O empresário tem essa dúvida muitas vezes. O que eu faço? Acontece uma, né? Enfim, hoje teve uma situação de um cliente que pediu uma dúvida lá, inventaram alguma coisa no chat GPT. O que a gente faz? Né? Então, existe uma responsabilidade, tem que ter um conhecimento, e porque no final a gente assina e está respondendo por uma empresa, por pessoas, né? E no final, para ter resultado aí, que é não ter processos trabalhistas. É Então, fazer um trabalho para ter resultado, né, Pedro? Não exato, simplesmente para cumprir a lei. exato. Né? É muito isso. E hoje, né, a Lid entrou aí. Oi, Lid, tudo bem? Uma aula maravilhosa de NR1 com ela hoje. Né? Estamos aqui também debatendo, Lid, essa questão. Até a Isis falou, não sabia da lei. Olha que interessante, né? A gente acha, e quando a gente vai trabalhar, a gente já vai falar um pouquinho sobre o profissional aí que está se formando para trabalhar nisso. A gente começa a olhar muito a questão, a gente acha que todo mundo já sabe. E é bem pelo contrário, né? Então a gente percebe aqui na nossa live, já tem gente que não conhecia, que não sabia, né? Então aí que está o diferencial do nosso trabalho. E para encerrar essa parte com empresários, Pedro, para nós partir para a parte do profissional aí que vai atender, vou te fazer umas perguntinhas assim para tu responder rapidamente. Vamos lá. Se o empresário falar, isso vai dar muito trabalho. Não vai dar não, gente. Não vai dar não. É algo assim que você vai contratar um profissional qualificado para fazer isso e deixar nas mãos dele. Você vai sofrer as mudanças, vai ter que mudar, né? Mas as mudanças são nas pessoas. Você não vai mudar de lugar, não vai mudar de estrutura, não vai mudar nada. É só sobre pessoas. E isso, assim, é algo muito, eu digo assim, é trabalhoso, mas é simples, né? Sim. Então, não vejo que dá trabalho, vejo que precisa só abrir a mente e estar disposto à mudança. E quando bem conduzida, vira rotina de gestão, né, Vira Pedro? rotina, e vai virar Vira nova rotina. ferramenta, como você mesmo falou antes. É uma ferramenta. É uma ferramenta de gestão a NR1, não é só mais Exato, uma norma. exato. Ó, Lid, obrigada, Lid. Né? Obrigada pela parceria aí que você está tendo com a gente. E ela fala que por levarem o conhecimento, o que mais temos são empresários e profissionais totalmente perdidos sobre a norma. Exatamente, bem isso que nós estamos falando, Lid. Né? O quanto ter um bom profissional para conduzir isso dentro da tua empresa é o que vai fazer a diferença. Né? É o que vai ser além do cumprimento da norma. E sim, vai virar isso a favor do empresário. Exato. Pedro, é muito caro para contratar esse serviço de vocês. Depende do bolso do empresário. Depende do quanto que ele vai estar disposto, né? A gente vê que cada empresa é uma realidade, né? E eu falo que assim, a gente precisa fazer sempre aquilo que faz sentido naquele momento. Então, não está podendo gastar muito, mas quer fazer, vamos encaixar naquele orçamento, né? Então, tem possibilidade. Dá para fazer algo super grande com valor altíssimo, quanto dá para fazer algo a custo muito baixo também, tá? Sim, e Então, assim, né, Pedro? É mais barato que o adaptar a processo realidade. trabalhista, né? Oi?
É bem mais barato que o processo trabalhista, E é né? muito, meu Deus, né? Sem dúvida. Então, às vezes você contrata ali uma assessoria, alguém que faça NR1, você paga um salário mínimo que é um custo muito mais baixo que manter um funcionário e você previne de tantas outras coisas, né? É, Então, e tem uma equipe desmotivada também, uma alta rotatividade também traz muito prejuízo, né, Pedro? traz prejuízos assim, uh, pela questão de afastamento, de rotatividade, né? Porque daí você, quando você sai, alguém tem que desembolsar dinheiro, contrata outro, né? É mais um custo. Enfim, a rotatividade muito alta, ela onera muito o empresário. Ó, a Então, Janaíne falando, né? É uma ferramenta de gestão e prevenção aos empresários. É isso, isso aí, isso aí. é isso. Né? A Lid Exatamente. falando, ou a multa, né? É, nós falamos da multa antes, Lid, né? A multa é salgado. Né? É. Então, assim, é muito mais barato prevenir. E a longo prazo você tem uma empresa estruturada. Porque, até a próxima pergunta aqui, né, Pedro? Preciso mexer com a saúde mental dentro das empresas? Ó, mexer com a saúde mental, eu diria que a gente precisa transformar a saúde mental, né? Como é que eu posso colocar isso? É uma questão de mentalidade. A gente precisa olhar isso como, como saúde mesmo. Né? Como saúde. Faz parte do teu bem-estar, faz É parte da tua base, da tua né, Pedro? base, entendeu? Então, assim, vamos pegar. Eu vi que tem empresários aqui. Dá um problema financeiro na empresa para ver o que acontece com a tua cabeça. Exatamente. Né? Né, a Grazi também, que é contadora aqui na nossa cidade, vizinha, dois vizinhos, né? Contador não precisa assumir mais essa, mas precisa conhecer quem faz e indicar. É Exato. isso aí, Grazi. Muito isso. Eu sempre Exato. falo que eu não preciso saber tudo, mas eu preciso conhecer quem sabe. E eu acho Exato. que essa frase, ela cai muito bem, né? Na nossa conversa, no nosso bate-papo sobre isso. E assim, hoje, então, não é só psicólogo que pode fazer, não é só a clínica de segurança do trabalho, não é só médico, né, Pedro? Hoje abriu para vários profissionais conseguirem. Só que a gente sempre vai ressaltar isso, né? Mais uma vez, assim, ó, uma gratidão enorme pelos alunos que estão assistindo aí essa live, para os que vão assistir depois, né? O quanto a gente preza para a pessoa estar preparada para assumir essa responsabilidade. A Exato. gente quer fazer a diferença, a gente quer ter uma indicação, né, Grazi, que a gente se orgulhe de indicar. A gente quer ter pessoas que a gente se orgulhe de falar, depois que a gente implantou isso, a gente implantou sem poder, a gente implantou com medo e hoje a nossa empresa está, né, não vai estar perfeita, mas ela está com um caminho seguro, né? Ela está com um caminho trilhado. Tem uma cliente nossa, né, Pedro, que ela fala assim, meu Deus, quando eu vou pagar vocês, eu pago com alegria. E eu fico muito feliz, né? A gente acredita muito em energia, né? O tal do terapeuta, ele tem que falar em energia em algum momento, né? Ele não se aguenta. Então a gente acredita que quando você está nessa expansão, quando você está alegre, quando você faz aquilo com gosto, aquilo multiplica para todas as pessoas, né? Então assim, quando a gente paga alguém feliz, aquele que recebe também multiplica. Sabe? Então, isso deixa a gente muito feliz, muito contente com os feedbacks que a gente tem recebido, né, Pedro? E como a Lid falou ali, quem tem o conhecimento tem o poder. E é isso. E é isso, a gente Exato. está no começo, a gente está iniciando começar essa onda. Eu digo que para chegar na crista da onda ainda vai um tempo. Então, quem está se antecipando está saindo na frente. O profissional que estiver se qualificando, que estiver buscando, ele vai ter uma gama maior de escolha. Exato. Depois ele pode entrar? Pode. Mas aí vai ser conforme o mercado tiver. E como a gente comentou antes, né, o empreendedor é sempre uma caixinha de surpresa. A gente não sabe como que vai estar amanhã, a gente não sabe como que vai estar o ano que vem, mas a gente tem uma perspectiva. Então, se a gente tem uma perspectiva bem desenhada, né, Pedro? Bem organizada, a gente consegue se manter. Todo empresário tem uma história de ciclos. Ciclos que faturaram muito, que prosperaram muito e depois muitos quebraram, muitos tiveram que recomeçar do zero, outros recomeçaram do negativo, mas todos eles têm uma história, né, de altos e baixos, Exato. né? E quando a gente programa isso, quando a gente organiza isso, a gente diminui esse risco, né, Pedro? A gente diminui essa queda tão brusca que a gente escuta na maioria do que a gente atende, né, Pedro? Já vou até já vou encaminhando para o próximo assunto, porque é uma Isso. coisa que eu falo muito para os alunos e que eu estou ensinando para eles, que é essa questão do ser empresário, né?
que o empresário ele precisa ter um desenho do negócio dele, um planejamento do negócio dele, curto, médio, longo prazo, dependente do ramo de negócio, né? Você precisa ter uma visão daquilo que você quer conquistar, de onde você quer chegar, né? Quando a gente fala em missão, visão e valores, por exemplo, você precisa ter isso planejado. Depois fica tudo muito mais fácil. Tudo muito mais Sim. fácil, né? Então, a NR1 vem mais uma vez para ajudar nesse sentido, né? Então, a gente ajuda, se não tem ainda uma visão, uma missão, não sabe o que está fazendo, a NR1 vai te obrigar a olhar para isso. Tá? E a Lidy falava muito bem isso à tarde também, né? O quanto as pessoas, quem trabalha com pessoas vai precisar entender de NR1. Independente do setor que trabalha, independente da empresa que trabalha, independente do que for, ela vai precisar entender de NR1. Porque tem até uma diferença, né, Pedro, que a gente conversava entre a avaliação de riscos psicossociais e esse programa de acompanhamento. É muito diferente. Né? Uma Totalmente. precisa de um profissional qualificado, que tenha uma formação e tal, para fazer aquilo. Mas o acompanhamento, ele precisa ser estratégico, ele precisa ter um planejamento, ele precisa ter um começo, meio e um fim. Ele precisa ter um porquê e lá no final o resultado. Ó, Isis, vem com nós pro curso, Isis. Vamos começar uma turma quinta-feira. Chama nós aí que vai ser boa, hein? A gente forma essas pessoas para elas trabalharem com empresas. Tá? Então, assim, a Kátia também coloca, né? Cuidar da saúde emocional do maior patrimônio da empresa, os colaboradores. É uma forma de cuidar da empresa e garantir bons resultados e demandas fluindo bem. É muito isso, Kátia. Kátia, obrigada pela tua presença, obrigada por estar aqui nos prestigiando, né? Nessa nossa live, né? Você também acompanhou o nosso gerar aí do nosso instituto, do nosso projeto, do nosso trabalho. Né? E com certeza fez parte, né, Pedro, do que nós temos hoje, do que nós criamos e do que nós já conquistamos. Né? Então, assim, hoje, ter os alunos que a gente tem, ser conhecido a nível de Brasil, né? E ser uma referência em ensinar pessoas a trabalhar com NR1, teve muitas pessoas que fizeram parte desse processo. E, Kátia, você é uma delas. Obrigada. Uhum. E então, LD, assim... Oi. deixa eu só falar uma curiosidade aqui, né? Quando não lembro quem que colocou ali, né? Que as pessoas vão ter que aprender a lidar com as pessoas, né? Qual que foi meu ponto principal de ter transicionado de vez ali, sair da contabilidade? Foi quando eu percebi assim que quando eu estava na contabilidade, as pessoas não me elogiavam muitas vezes pelo resultado financeiro que eu trazia para os clientes, mas pela forma que eu conduzia as conversas, pelo meu jeito de falar com eles, de explicar, né? E isso é comunicação e saber lidar com pessoas, gente. Então, realmente, quem dominar essa técnica, né, vamos dizer assim, essa habilidade de lidar com as pessoas, vai dominar muitas outras coisas. Ah, Isis já é nossa aluna. Oh, perdão, Isis, perdão. É que eu tava ali com o teu nominho ali, eu tava meio na dúvida. Então, me perdoe e com certeza fez a melhor escolha, tá? Porque o que a gente vem vendo aí na questão dos profissionais que estão entregando, né, Pedro? A gente tá vendo muito que a pessoa cresce o olho o quê? No resultado financeiro. Né? E não é sobre isso, gente. Voltamos a ressaltar que é sobre pessoas. Então, quando a gente se propõe a trazer conhecimento, ter alguém para pegar na mão, né, Lid? Ter alguém para pegar na mão, para falar vai que vai dar certo, pelo menos, né? Para não falar para a gente desistir, já é uma grande coisa. Né? Então, quando eu comecei a atender nos meus atendimentos individuais, também ninguém me conhecia. Né? Agora, quando a gente parte para um assunto novo, quem que conhece a gente? Ninguém. A gente precisa começar. Então, se a gente começar, a gente vai ter um começo, meio e fim. A gente só não vai ter esse fim se a gente desistir no meio do caminho. E é para isso que serve mentorias, para isso que serve consultorias, para isso que serve treinamentos, para isso que serve a gente buscar conhecimento, né? E buscar de forma assertiva, né? Buscar de forma que realmente faça uma mudança na sua vida. O que eu falo muito para os alunos? Tem pessoas ali que provavelmente não vão trabalhar com empresas no final do curso. Porque a gente sabe. Todo curso tem uma porcentagem de pessoas que vão seguir com aquilo e tem pessoas que não vão. Mas no final desse curso, o que você aprendeu? Qual foi o projeto que você deixou pronto para você trabalhar? Como que você vai aplicar? Que momento terapêutico da tua vida você tá?
né? A gente tem vários terapeutas no grupo, temos psicólogos, eu fiquei muito feliz por ter psicólogos na nossa turma também, né? É unir forças, é unir pessoas, é unir conhecimento. Então, assim, Elide, mas eu tô começando agora com terapia, eu não sei nem por onde começar, o que eu posso fazer? Vamos montar o teu projeto e você vai começar a aplicar esse projeto. Não tem como você ser reconhecida com sucesso em algo se você não for conhecido. Quem que paga 10 mil, 15 mil, 50 mil numa palestra de alguém se a pessoa não é conhecida? Né? Então, você precisa ter um processo, você precisa ter um passo a passo para você seguir. E quando você tem as pessoas certas perto de você, você consegue com mais facilidade. Né? Eu aprendi tudo que o Pedro me ajudou a pôr no papel para dar o curso, eu aprendi fazendo. Eu fui identificando o que eu ia fazer naquele dia, o que eu ia fazer no outro dia. Eu atendia presencial. Né? Então, assim, qual é a carreira que você está trilhando para você conseguir ser um bom profissional para aplicar o teu trabalho? Né? E uma coisa assim que é muito importante, tem gente achando assim, ah, mas eu tenho só um curso aqui, eu vou ter que fazer um monte de curso para atender. Não. No nosso método, a gente ajuda você a colocar o que você sabe dentro desse plano de ação. Porque você precisa começar seguro. Tem muitos que nunca entraram dentro de uma empresa. Né? Aí entra a parte que o Pedro comentou antes, foi muito bem lembrado, Pedro. O terapeuta, a pessoa que está atendendo, principalmente o terapeuta, né, o psicólogo, que ele já tem ali um CNPJ, ele se coloca como empresário? Ou ele mesmo se diminui na posição de empresário? Né? Porque o Ou nem gestor... tem visão disso, né? Exatamente. Porque o gestor, ele vai conversar com alguém do nível dele. Ele vai conversar com alguém na altura dele. Não faz sentido? Então, como que você está se posicionando no teu profissional? Começa por aí. A partir daí, nós vamos começar a desenhar o que você precisa moldar, alinhar, né? Lapidar, para que fique dentro do que é fácil para ti. Porque eu tenho certeza que aqui nessa live, pessoas que vão assistir depois, tem conhecimento que poderiam atender a 1 milhão de empresas, se quisesse. Porque todo mundo que estudar um pouquinho, tiver um pouquinho de conhecimento, sabe falar hoje de algum problema que tem dentro de uma empresa. Né? Só ali no começo, Pedro, quantos exemplos você deu? Vários, né? Né? Vários, vários. E foi Ah, só os Evelyn, oi, básicos. Evelyn. Os Beijo. básicos e corriqueiros. Exatamente, básicos e corriqueiros. Então, assim, ah, mas eu não sei o que falar. Cristo, estuda sobre comunicação, sobre liderança, uma experiência que você teve, que curso que você fez, o que você trabalha, como que você atende no individual. Vamos pegar esse teu individual, vamos multiplicar ele. Como que nós vamos fazer isso em grupo? Né? Pronto, já começamos a elaborar algo que é só teu, que é exclusivo. E é isso que me encantou muito na NR1. Porque todo mundo vai ter um atendimento exclusivo. Porque eu posso ter 50 pessoas trabalhando comigo na área sistêmica. Cada uma de nós vai ter um jeito de trabalhar. Nós podemos ter 50 gestores de liderança, como o Pedro. Né, Pedro? Mas cada um vai aplicar esse treinamento da forma que Conforme o seu sabe. conhecimento, né? Exatamente, exatamente. E acho que o curso, né, ele tem esse enfoque, óbvio, para formar terapeutas empresários, né? A gente precisa se colocar como empresário, porque você vai conversar com o empresário, você tem que saber, pelo menos, a dinâmica daquele nicho de negócio que ele atua. Né? Eu bato muito nessa tecla, você tem que entender pelo menos o básico daquilo. Você precisa ter repertório para falar com o empresário, né? Então, como é que você vai negociar? Como é que você vai elaborar uma proposta? Né? Você tem que se colocar assim como empresário, para que você se veja, né? A pessoa do outro lado ali sentada na tua frente também. Acho que faz toda a diferença, porque traz repertório, traz conhecimento e traz confiança. Quando a gente sabe o que está falando, sabe o conteúdo, né? A gente vem aqui, faz uma live, vai faz uma palestra, né? E a gente senta na frente do empresário, muitas vezes um casca-grossa, um conservador, mas a gente segura as pontas porque você sabe do que você está falando. Exatamente, eu acho que aí é a chave, né, Pedro? Essa virada de chave é muito importante. Você não precisa saber a lei de ponta a ponta. Você precisa saber para que ela serve. Uhum. Né? Então, Precisa saber assim, a dor que você vai curar, né? exatamente. Então, assim, por que o profissional de RH pode aplicar? Se ele tiver treinado, ele pode. Né? Se ele fizer um curso que
direcione ele do que ele tem que fazer, talvez ele possa. Eu não acredito muito nessa possibilidade, porque a gente sabe que o RH acaba sendo, né, o que despeja, todo mundo despeja em cima do RH. Né, Pedro? Você que está mais dentro da empresa aí há menos E tempo. assim, e as empresas, né, elas sempre existe o recursos humanos, que é o RH, e o departamento pessoal, né? Então, o departamento pessoal geralmente é quem fecha a folha, o recursos humanos é quem cuida, né, da parte, vamos dizer assim, humana, né, que é buscar treinamento, melhoria, enfim, né? E eu até li isso esses dias, não sei se chega a 80%, a maioria das empresas tem uma pessoa para os dois, mas nunca funciona os dois. É sempre o pessoal que só fecha a folha de pagamento, né? Eu Então, ia falar, numa empresa estruturada, né, Pedro? Tem uma essa, empresa essa estruturada, diferença. sim, vai Mas ter nas o pequenas RH. empresas, é um que faz tudo. É o que faz tudo e não faz tudo, faz só e tá Apaga sempre, incêndio. e tá sempre apagando incêndio. Sempre apagando incêndio, tirando dúvida, enfim, a parte do recurso humano nunca sobra tempo. Muito Não, e difícil. imagina, né, Pedro? Imagina, a pessoa ali já está sobrecarregada. Porque é líder em cima dela, é o colaborador em cima dela, é a gestão em cima dela, é tudo em cima daquela pessoa em específico. E aí vai colocar ainda uma função para ela, dela aplicar um questionário ou dela aplicar um plano de ação Sim. dentro da empresa. Onde ela tá precisando de ajuda, né? No caso ela precisa de ajuda. Então a É, gente já está encaminhando para o final da live, né? Meu Deus, já passamos aí de 1 hora de live, mas é um assunto muito gostoso, né? É um assunto que chama, convida a gente para conversar, para debater sobre, né? Então a gente trouxe muito aí a questão das dúvidas dos empresários, né? Trouxe a questão de trazer esse conhecimento para as pessoas, né? Tem a parte boa, tem a parte que num primeiro olhar pode não ser tão boa assim, mas a questão financeira, né, Pedro? Tem a questão do imposto de renda, tem. que abate também Né? nesse valor, né? Abate. Dentro do nosso curso ali a gente tem também aula sobre a reforma, né, Pedro? Sobre os tipos de empresa, o que um Sim. profissional precisa para atender uma empresa, pelo menos um CNPJ, gente. Como que você vai emitir uma nota? Como que você vai comprovar o teu trabalho, né? Então, assim, coisinhas pequenas, mas que eu posso afirmar e eu tenho clareza, assim, ó, certeza absoluta, que 95% das pessoas que estão oferecendo NR1 na internet não trazem esse tipo de conhecimento. Aí você vai Sim. lá numa empresa e vai falar o quê? A pessoa que trabalha com uma terapia holística vai chegar lá falando para o empresário que o ambiente está carregado, está pesado, que aquilo ali não está funcionando, por isso, por sistema familiar, por isso e por aquilo. O empresário vai nem te escutar, né? O empresário, ele já está com receio de receber pessoas, né? Então, quando você vem ali, quando ele vê alguém na frente dele que pode ajudar ele a resolver problemas, ele muda o olhar. Pode ser que na primeira vez ele está um pouquinho resistente, mas daqui a pouco vai ter um contador, né, Grazi e a Jana, que estão aí, da Kátia, daqui a pouco vai ter um contador que vai falar, viu, fulano, você vai precisar se adequar à norma. E agora, como é que você vai fazer? Né? Como que a gente vai trabalhar com isso? Então, assim, e ele vai lembrar, opa, a pessoa lá entrou em contato comigo. Eu já tive uma primeira conversa. Então, assim, quando eu falo de profissional, independente da área que a gente atue, a gente precisa trabalhar para ser referência naquilo que a gente faz. Eu falo pro Pedro, o meu foco é o quê? Falar em NR1, eu quero que lembrem de nós. Eu falei, eu já estou bem mais confiante do que eu estava, porque hoje a gente já tem, né, como eu comentei no início da live, nós temos mais de 50 alunos agora, que a gente vai abrir a segunda turma, né? Vai começar as aulas ao vivo a Semana semana que que vem, vem. eles já estão tendo mentoria individual com a gente já está interagindo com eles, né? Então, assim, a gente já está conhecido no Brasil inteiro. Então, tá um pouco mais fácil da gente se tornar uma referência. Mas para você que está começando, você precisa começar a aparecer, né? A pessoa precisa saber o que você faz. A pessoa precisa saber que lá em Dois Vizinhos a referência em contabilidade é a Grazi. O que a gente vai fazer com isso? Né? Como que nós vamos fazer isso acontecer? Como que falou em contabilidade em Dois Vizinhos vai lembrar da Grazi? Ou, enfim, aonde ela resolver ser, né? Lá, Maravilha e região, tem a Jana, né? Lá é referência, né? Em quantos lugares do Brasil já
que a Contabilizar já faz parte, né? Inclusive, a gente participou lá da atualização de marca, né, já num evento maravilhoso. E o que nós fomos fazer lá? Falar de NRU. Né, Pedro? Então, assim, não é simplesmente você ir lá e aplicar um plano de ação na empresa. Você pode falar sobre o assunto, você pode buscar esses atendimentos individuais que vão aparecer dentro da empresa. Você precisa ter uma rede de apoio que saiba te orientar. Né? Eu não estou pronta, né? No nosso curso ali a gente tem um estágio, né, Pedro? Ah, Sim. eu não estou pronto ainda. Então esteja perto de pessoas que vão te possibilitar você treinar, você buscar, para saber se é isso que você quer. Ah, não, eu não quero isso, mas você pode aplicar. Você quer ficar na parte, então, do bastidor ali, quando tiver uma indicação dentro de uma empresa que precisa um atendimento especializado em tal área. Não é isso, Pedro? É. Tem uma das falas que eu faço com o pessoal que é você ser um arquiteto de negócios, né? Que é você saber aonde o teu negócio pode ser favorável. Então, não necessariamente você vai fazer o curso muitas vezes para atender NR1, mas é para você, porque você sabe que a tua terapia, o que o teu produto faz diferença dentro da empresa, né? Então, você tem que saber linkar isso, né? Você saber aonde que o teu negócio vai funcionar, né? Você tem que ter essa visão, porque senão a gente fica sempre muito limitado, né? Sim. No individual, no, enfim. E quando eu acho que até entrar dentro de empresa te abre a mente para muita outra coisa, né? Então você acaba se movimentando diferente, conhecendo pessoas diferentes, e aí você vai criando consciência, né? De isso aqui, funciona ali. E eu acho que foi mais ou menos isso com a Ellie, né? Quando começou, né? Então a gente vai ampliando essa visão e vendo as inúmeras possibilidades que a gente tem de atuação, né? E isso assim, ó, falando hoje sobre o nosso assunto, mas eu acho que para qualquer profissão, com o leque de coisas que acontecem no mundo de hoje, todo mundo tem a possibilidade de encaixar alguma coisa com outra pessoa, com outra empresa, fazer parceria, né? Eu falo muito que quem compartilha riqueza não reclama de pobreza, né? Então, Exatamente. compartilhar conhecimento, fazer parceria, né? Crescer junto, eu acho que a gente precisa estar aberto, né? Caminhos abertos para isso. Oi, Janete, boa noite, tudo bem? Se tem algum aluno ainda assistindo a live, coloca de que cidade que é, para o pessoal ver como funciona mesmo esse negócio do network, né? E até assim, hoje, quando a gente fala em programação mental, reprogramação, ou quando a gente volta, né, nos ensinamentos mais primordiais que a gente tinha, sempre se falou da ambiência. Sempre se falou da ambiência. Então, assim, eu não entendo. Isso não cabe na minha cabeça. Eu fui meio intuitivo que eu fiz a transição aí para a parte empresarial, né? Foi bem intuitivo. Olha, ó, Clevelândia, ó, o NAS ali de Realeza também vai ser uma referência em NRU em Realeza, com certeza. Né? Janete Francisco Beltrão. Então, assim, pessoal, eu não vejo a gente atender empresas se você não está no meio de empresários. Ó, a Janice de Turvo, né? E eu coloquei Turvo, Santa Catarina esses dias, né? Ah, nunca mais vou esquecer, Paraná, Janice. Paraná. Né? Ó, a Rosa Maria, do Acre. Então, é isso, sabe, gente? O network ele tem um poder incrível de você chegar a lugares que você, quem sabe, não imaginou que você chegava. Então, como que você vai querer atender empresários se você não está no meio de empresários? O primeiro lugar que eu me enfiei foi numa sessão comercial. Eu não sabia muito o que eu estava fazendo ali, mas eu estava ali. Eu queria aprender. Eu queria saber o que eu estava deixando de fazer para ser um empresário de sucesso. E eu sempre instigo essa pergunta. Tá com a gente no curso? Cola em mim, cola no Pedro. O que nós estamos fazendo que você não tá? Porque às vezes a gente é tão automático nosso que a gente esquece de falar, pontuar algumas coisas. Mas assim, o que eu preciso mudar? Que ambientes eu preciso frequentar? E não adianta, você não vai ficar sentadinho na tua cadeira lá do lado da tua maca esperando que isso vai cair do céu, que não vai. Né? Salto, São Paulo. Aí eu vou começar o curso, tenho 45 anos. Vitória da Conquista, Bahia. Olha que lindo, né? A Janaína de Uberlândia. A Janaína também já é uma referência ali em Minas Gerais e fora do Brasil, inclusive, em atendimento a empresas. Então, vocês entendem que quando a gente aprende a sugar o que a gente pode sugar, no bom sentido, de quem a gente tem como mentor, de quem a gente tem como professor, dos grupos que a gente tá, quando a gente pega isso para fazer o bem, tudo prospera junto.
né, Pedro? Então, assim, é algo pra gente, hoje, pra gente, né, para eu ir encerrando a minha parte, já passo para você encerrar também, Pedro. Sim. Eu deixo, né, essa reflexão para vocês. Aonde vocês querem chegar e o que vocês ainda não estão fazendo que precisa ser feito para chegar lá? Né? Quem que vocês estão seguindo hoje no Instagram? São pessoas que te agregam para você crescer profissionalmente? Ou são pessoas que estão ali só para cuidar do que você está fazendo? O teu trabalho hoje, tu está fazendo o teu trabalho para você prosperar, para você viver bem, para você ser contribuição na vida das pessoas? Ou você está fazendo só para sobreviver? Né? Então, assim, as empresas precisam de apoio hoje porque a liderança não está mais dando conta sozinha. Foi colocada uma responsabilidade em cima delas que elas não estavam preparadas para ter. E nós, como empresários? Que muitos de nós, né? O terapeuta geralmente é terapeuta sozinho. Né? Como que eu faço para escalar o meu produto? Como que eu faço para fazer render mais? Né? No 1 a 1 a gente tem um teto. Chega no momento que você pode atender tantos por dia e deu, fechou. Aí tu pode aumentar o teu valor, ok. Mas chegou no ponto, parou. O que você faz a partir daí? Ou não, eu nem comecei ainda, não tenho nenhuma agenda cheia. Eu posso falar para vocês que a agenda cheia eu nunca quis ter. E hoje eu entendi por quê. Porque o tempo que o pessoal estava o dia inteiro atendendo, não tinha tempo para pensar. Nesse meio tempo, a gente conseguiu criar muita coisa, né, Pedro? Então, tem os dois lados. Quem quer só atender, ok, tá certo também. Então, a gente precisa ter muito claro. A gente precisa ter muito claro. Não é o mentor, não é o curso, não é a plataforma, não é o dinheiro que eu tenho, que eu invisto. Não é nada disso que é o primordial. O primordial é saber o que eu quero com o que eu estou investindo. Porque pode ser a melhor mentoria, o melhor mentor. Tu pode, às vezes, num curso, tu pagar aí R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000, e vai ser o curso que vai mudar a tua vida. E às vezes tu pode pagar uma mentoria de 10 mil, como eu escuto muito, porque eu já, no meu nicho de trabalho, eu tenho muito colega que gastou horrores em mentoria e não saiu do lugar. Né? Então, assim, a gente precisa ter bom senso, que a pessoa não vai entregar tudo para você. Ela vai entregar o que ela pode, mas tem a tua parte, né? Tem o que você precisa fazer dentro do teu negócio, principalmente, né, Pedro? Isso aí. 50% de cada, né? Cada um tem sua responsabilidade. Realmente, para finalizar, então, acho que para quem acompanhou, para quem vai assistir depois, né? A NR1 ela vem realmente para transformar. Ela vem com uma possibilidade de fazer negócio e uma possibilidade de transformar a empresa e transformar pessoas, tá? Então, agarrem isso com bons olhos, tragam isso com bons olhos para dentro do seu negócio, para que você quer indicar para os seus clientes, porque realmente é uma leva aí de mudanças que vem em 2026 e a NR é uma oportunidade de a gente se organizar para isso, tá? Eu bato muito na tecla da reforma tributária. Ela vai mexer muito com todo mundo, da empresa à pessoa física. Então, a gente precisa estar ao mínimo preparado e o caminho é buscar as pessoas certas, né? Buscar quem tem o conhecimento, tá? Então, essa é a minha dica aí. Busque quem, né? Quem sabe das coisas, se apoie em quem sabe das coisas, quem está perto de você, para você conseguir, né, alcançar o que você almeja. Tanto que se você quer ser um terapeuta corporativo ou se você quer ser um empresário e que quer a tua empresa lá no alto, né? Não quer fechar as portas. Então, se apegue aí nos bons conselhos e nos bons negócios, tá bom? E agradeço, Nelly, pela live, por esse momento. É a minha primeira live. Sério? Nunca tinha feito live. Já fiz palestra, um monte de coisa, mas live nunca tinha feito. E olha aí, aprendendo sempre, né? Olha aí, ó. Olha, é uma dica, né? Vou começar a chamar os alunos. Eu fiz live com a Cida, né? 15 dias atrás. Foi muito boa também. O pessoal gostou bastante. Né? Então, olha, já dá pra gente começar. Vamos marcar aí. Vamos ver semanal, quinzenal. Vamos continuar fazendo live, então. Não, né? Para é trazer super legal, né? conhecimento para as pessoas, né? A Janaíne, parabéns, Hélio e Pedro. O trabalho de entrega de vocês é excepcional. Obrigada a você, né? Pela confiança, né, Janaíne? Obrigado. E pelas grandes coisas que estamos criando juntos aí. Né? Acredito que tem muito a expandir mesmo, né? A Cida também, gostando muito da live. Obrigado, Cida. O Edson, sucesso, vocês merecem muito. Obrigada, Edson. Né? Você também faz parte do meu caminho
E do Pedro, né? Do Do meu também, do também, Pedro o também. Edson, a Kátia, todo mundo, os alunos, né? Mas a Kátia e o Edson que estão aí assistindo, acho que eles trilharam muita coisa comigo e com a Ed, né? Então, são amigos, enfim, né? Estão... E sabe que eu fico feliz que a gente consegue fazer essas lives com pessoas de verdade. Né? A Uhum. Grazi, adorei a live. Obrigada mesmo, Grazi, por estar aqui, né? E eu fico muito feliz por nós sermos pessoas de verdade, né? Por saber, assim, que as pessoas que estão aqui comentando são pessoas que conhecem a gente, que sabem o nosso trabalho. Eu tinha algo comigo muito forte que eu queria dar certo na cidade que eu moro. Eu fui meio na contramão do que o pessoal, porque muitas pessoas desse ramo acabam atendendo pessoas de fora, fazendo uma autoridade fora e vindo, né, para onde nasceram, moravam, enfim. E eu quis fazer o sucesso ao contrário. Porque se a gente faz sucesso onde a gente mora, onde as pessoas conhecem, onde a gente é criticado, julgado e tudo isso que a gente é acostumado já, eu acredito que não existe limite no mundo, né? Então, assim, portal humanoterapeuta, gratidão. Você sabe que eu comprei a tua história, né? Vamos fazer grandes coisas aí no Acre, viu? Eu tô bem animada. O Pedro fica quase doido, né, quando escuta essas coisas. Não, gente, eu só tô indo. Eu tô desbravando o Mar Azul. Ó, Kátia, além de amigos, deixam marcas, tanto tu quanto a Elide, né? O Pedro, colega de trabalho deles aí, né? A Kátia também, fazendo parte aí, nossa. Então, eu acho que isso que é a diferença. É esse atendimento humanizado, esses alunos humanizados que a gente chama, né? Quantas pessoas falam, né? Nossa, é a primeira vez que eu comprei um curso e eu converso com a pessoa que dá o curso, né? Então, assim, muitas pessoas falam assim, tu é louca? Conversando com todo mundo. Eu falei, gente, vocês não sabem quanto é gratificante essa troca de experiências, porque sempre é uma troca. Nunca sempre é E sobre só aprende um. muito, né, Eli? Meu Deus. E assim, o Brasil é muito grande, gente. O Brasil é muito grande culturalmente, de tamanho, de dimensão, de cultura, de tudo isso, né? Então a gente fala em nome do Pedro também, né? A gente fica muito feliz em estar fazendo parte desse começo, desse recomeço de tantas pessoas, pessoas que já tinham desistido da terapia e nós vamos estar junto, né? Nós vamos estar junto aí para não desistir. Eu falo que só não chega no sucesso quem desiste. Então, o nosso papel é não deixar vocês desistirem. Tá? Aí. Agradeço muito de coração, então, a participação de cada um de vocês que vão estar assistindo depois essa live. Né, o Manuel, foi muito bom assistir. Agradeço pelo convite, Pedro. Né, então, Meu assim, amigo lá de São Paulo. ai, que legal. Seja bem-vindo, então, Manuel. Né, aqui é o nosso bate-papo sobre NR1. Temos vários alunos em São Paulo, né, Pedro? Tem Temos vários bastante. alunos aí. Então, assim, gratidão mesmo a todos vocês que dispuseram de estar esse tempo livre aqui com a gente. Era para ser 1 hora de live, mas deu um pouquinho mais, né? 1 hora e meia. Mas é um assunto gostoso, é um assunto que a gente domina muito, é assunto que do nosso dia a dia, né? E a gente está aqui para contribuir da melhor forma com todos vocês. Isso Então, um aí. ótimo restinho aí de quarta-feira a todos, um ótimo final de ano, né? Para quem estava aqui com a gente. Vai ter mais lives até o final do ano, com certeza. E a gente espera que vocês também participem das próximas. Isso aí. Tá bom. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Elide. E até a próxima, né? Até a próxima. Até mais. Valeu. Pessoal, tchau.